Olá, eu sou a Tainá Farfan, o JR Entrevista está no ar e hoje damos continuidade a uma série de entrevistas especiais para te ajudar a ficar por dentro do cenário político para as eleições de 2026. E aqui no estúdio hoje está o presidente do PT, Edinho Silva. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR. Obrigado, Tainá. Uma alegria estar aqui com você. E a minha saudação a quem nos acompanha em casa, pela internet, pelas redes sociais. A alegria é toda nossa, presidente. Eu já começo te perguntando sobre a candidatura do presidente Lula. Nos últimos dias, Lula deu uma entrevista e não confirmou a sua candidatura. O senhor garante que Lula vai ser candidato em 2026? Vai ser candidato à presidência da República? Não, a postura do presidente Lula é a postura de um democrata, né? A postura de alguém que respeita a convenção partidária, né? O PT vai passar por uma convenção, os partidos aliados também vão fazer suas convenções. Então, o que ele está dizendo é isso, que o espaço que ele vai oficializar sua candidatura é na convenção do PT e também nas convenções dos partidos aliados. Mas o presidente é candidato. Na nossa avaliação, ele é a única liderança que tem condições, nesse momento, de conduzir o Brasil, nesse momento de tamanha turbulência internacional, um ambiente internacional que exige uma liderança que tenha condições de negociar com outros líderes mundiais, que tem condições, né, de ser respeitado, né, de ser recebido em qualquer país do mundo, que tem condições de ser interlocutor na ONU. Então, nesse momento onde o mundo vive tamanha insegurança, né, é só nós lembrarmos, tarifaço do Trump, o presidente Lula se posicionou defendendo a soberania nacional. Ameaça do fim do PIX, o presidente Lula se posicionou defendendo o direito do brasileiro ao ter o PIX. Debate sobre as terras raras, enquanto a família Bolsonaro defende entregar as terras raras para o governo Trump, o presidente Lula saiu em defesa das terras raras como a base, né, os metais críticos, hoje representam a base do projeto de desenvolvimento nacional, né? Empregos de qualidade, futuro para a nossa juventude. Então, qual a liderança mais preparada para manter o Brasil nesse caminho de reconstrução das políticas públicas, mas também preparar o Brasil e posicionar o Brasil para um momento de tamanha turbulência? Essa liderança é o presidente Lula. Agora, o senhor tem dito que a prioridade é a reeleição do presidente Lula, mas diante dos desafios com a popularidade, com a desaprovação, não há um risco real para o PT de apostar todas as fichas em um único nome? Para nós, as pesquisas demonstram hoje uma fotografia do momento. Não significa que será esse o Brasil que nós vamos vivenciar no meados do semestre ou no início do segundo semestre. Claro que o país vive um ambiente de denúncias de corrupção, né? E esse ambiente de denúncias de corrupção acaba atingindo quem é governo, né? Só que nós sabemos que quem pediu para apurar as denúncias contra as fraudes no INSS foi o presidente Lula. Quem pediu para que se apurasse as denúncias contra o Banco Master foi o presidente Lula. O Banco Master, por sinal, é uma cria do governo Bolsonaro durante a gestão do Roberto Campos à frente do Banco Central, né? Foi o governo Bolsonaro que autorizou o Banco Master a funcionar, foi o Roberto Campos que autorizou as operações do Banco Master. Quem pediu para que todas as fraudes do Banco Master fossem apuradas foi o presidente Lula. Então, nós temos certeza que essas informações chegarão, como estão chegando à sociedade brasileira. Portanto, a sociedade brasileira vai saber diferenciar quem é responsável por esse ambiente de corrupção que o Brasil vive e quem pediu para apurar. E, claro, fazendo essa diferenciação, vai conseguir enxergar que o presidente Lula é o presidente que mais entregou obras, que mais entregou programas, que mais mudou a vida do povo brasileiro. Então, nós acreditamos muito que a comunicação vai fazer prevalecer a verdade sobre a mentira. Agora, já que o senhor mesmo já trouxe essas denúncias, eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, justamente porque investigações recentes envolvendo o INSS e menções a pessoas próximas a Lula, como é o caso de Lulinha ali na CPMI do INSS, esses casos voltam a alimentar narrativas de corrupção contra o PT. Além disso, há uma expectativa no meio político sobre as possíveis delações, no caso de Daniel Worcaro, do Banco Master. Como o partido pretende blindar a campanha de 2026 desse tipo de desgaste?
Primeiro, uma comissão parlamentar mista de inquérito foi criada. O sigilo bancário do Fábio, filho do presidente Lula, foi quebrado. A imprensa divulgou toda a movimentação bancária do Fábio. Nenhum vínculo, absolutamente nenhum vínculo, foi vinculado, né? Nenhuma denúncia foi vinculada a desvio de dinheiro do Fábio envolvendo as denúncias. Portanto, nada que apareceu até agora vincula o Fábio às denúncias de fraude no INSS. O que aconteceu é que utilizaram politicamente, né, a figura do Fábio, que de fato tem uma ligação com uma das pessoas investigadas. Agora, isso é natural, né, na vida pública brasileira, você conhecer alguém que está sendo investigado, nem por isso você é culpado. O que eu estou dizendo é que até o momento, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu provar que o Fábio tivesse vínculo às denúncias do INSS. O que é mais importante? Quem pediu para que as denúncias fossem apuradas em relação ao INSS? Foi o presidente Lula. Quem que pediu para que as denúncias fossem apuradas em relação ao Banco Master? Foi o presidente Lula. Portanto, se tem alguém combatendo a corrupção no Brasil, é o presidente Lula. E o que nós queremos é que essa verdade prevaleça, né? Quem criou o Banco Master foi o governo Bolsonaro. Quem autorizou o Banco Master a funcionar foi o Roberto Campos. Quem autorizou o Banco Master, né, a fazer operações que foram depois caracterizadas como fraudulentas foi o Roberto Campos, que foi nomeado pelo Bolsonaro. Portanto, não há nenhum vínculo do presidente Lula com essas denúncias. Ao contrário, é ele que tem pedido para que se apure todas as denúncias contra o Banco Master. Agora, presidente, hoje nós fomos surpreendidos, né, com a notícia da demissão do presidente do INSS, Gilberto Valle, com menos de um ano ali à frente, né, da instituição. Ele que foi um nome técnico do quadro ali do governo, que assumiu a instituição em meio a esse escândalo. Por que essa demissão aconteceu hoje, menos de um ano? Olha, certamente o ministro da Previdência deve ter as suas explicações para dar. Acho que o ministro Volney sabe os motivos dessa troca. Agora, até onde eu sei, a substituta é também uma profissional de carreira do INSS. Uma profissional, portanto, uma servidora pública que vai cumprir esse papel. Claro que é uma função muito difícil, né? Você estar à frente do INSS durante uma comissão parlamentar de inquérito, durante uma investigação. Certamente que nenhum gestor gostaria de passar por um momento como esse. Agora, o importante é que todas as denúncias foram apuradas, que toda a documentação foi entregue à comissão parlamentar de inquérito. O presidente Lula pessoalmente pediu para que as denúncias fossem apuradas, e o que nós queremos agora é que o Ministério Público cumpra o seu papel, né? Verifique de fato de quem é a responsabilidade desses desvios no INSS e que os responsáveis sejam penalizados, para que nunca mais possa ocorrer nada semelhante. Presidente, ainda insistindo na pergunta, não há uma justificativa clara da demissão dele nesse momento ainda? É isso? Porque eu não sei o motivo que eu estou dizendo. Quem demite, quem contrata, né, gestores vinculados ao Ministério da Previdência é o ministro. Certamente o ministro deve ter os motivos para essa troca, ou seja, até onde eu vi, né, pela imprensa, uma profissional de carreira, uma profissional da carreira do INSS que está cumprindo essa missão agora, vai cumprir a missão a partir de agora. Agora, retomando um pouquinho ainda o caso do Banco Master, ainda conectando com as eleições, como que o desgaste da imagem do Supremo Tribunal Federal tem reverberado ou preocupado Lula e o Partido dos Trabalhadores? Lula é visto como, de certa forma, alinhado ao Supremo, chegou, inclusive, a dar um conselho ao ministro Alexandre de Moraes em meio a esses desdobramentos do Banco Master. Como evitar que Lula, o seu governo e a sua campanha sejam impactados por isso? Primeiro, é bom que se diga que todo presidente da República tem relação com a Suprema Corte, porque os integrantes da Suprema Corte são indicados pelo presidente da República. No caso, o presidente Lula, durante o seu governo, indicou o ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin, né? Como o Bolsonaro indicou ministros, como o Temer indicou ministros, e assim por diante. Então, todo presidente
dialoga com o Supremo. O que o presidente Lula tem dito, e aqui quem está nos assistindo, goste ou não goste, o ministro Alexandre de Moraes cumpriu um papel fundamental quando o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Mesmo quem não gosta do ministro há de compreender que se ali não tivesse tido uma postura firme do ministro Alexandre de Moraes, nós abriríamos um precedente gravíssimo. Ou seja, quem perder a eleição no Brasil tem o direito de organizar um golpe. Ou seja, que país democrático é esse? Que quando se perde a eleição, as pessoas vão lá e organizam um golpe para que o eleito não assuma, e o pior, a tentativa de golpe pressupunha o assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do TSE. Então, ali o ministro Alexandre de Moraes cumpriu um papel belíssimo em defesa da democracia, e a história já registrou a sua importância, né? O que o presidente Lula tem dito é para que ele, né, não deixe que esse episódio do Banco Master macule a sua história, macule essa trajetória que a história há de reconhecer, né, com a postura de um ministro que salvou a democracia brasileira naquele momento. Então, é a orientação de alguém que respeita o ministro, né, e que entende que se tem, né, algo que o desgaste nesse episódio do Banco Master, que ele não participe do julgamento do Banco Master, né, que ele mostre que ele é maior que todo esse episódio, e que ele, na verdade, quer que se apure todas as denúncias envolvendo o Banco Master, né? Agora, presidente, aprofundando um pouquinho nas eleições, o senhor defende alianças Estado por Estado, inclusive abrindo mão de candidaturas próprias. Na prática, o PT já admite que pode não ter candidato próprio, inclusive em alguns estados que são importantes, como no Sul. Dá para dizer que é um recuo para priorizar a campanha presidencial? Não, é um pensamento que nós estamos diante da eleição mais importante da nossa história, né? É só nós olharmos o que está acontecendo no mundo. No mundo nós estamos vendo a ascensão do autoritarismo, né? O mundo em guerra. Nós jamais imaginaríamos vivenciar aquilo que nós estamos vivenciando. Não só aquilo que nós vimos na faixa de Gaza, né? Onde são milhares e milhares de pessoas mortas, pessoas inocentes mortas. Agora nós estamos vendo no Oriente Médio, né? Nós estamos vendo no Líbano, nós estamos vendo no Irã, milhares de pessoas mortas, pessoas abandonando suas casas, pessoas passando necessidades. Ou seja, nós não precisaríamos estar vivendo um momento como esse, mas estamos vivendo, infelizmente. Então, nós precisamos, e nós sabemos que a eleição no Brasil, ela repercute no mundo. Nós precisamos derrotar esse pensamento autoritário que também está presente no Brasil. Um pensamento autoritário, um pensamento de entrega das riquezas do Brasil, né, no caso para os Estados Unidos, um pensamento negacionista que fez com que o Brasil tivesse quase 800 mil pessoas mortas durante a pandemia. Então, se essa eleição é tão importante para que a gente mantenha o Brasil, né, longe do autoritarismo, para que a gente mantenha o Brasil no caminho da democracia, no caminho da reconstrução das políticas públicas, porque é só nós olharmos a situação que o presidente Lula assumiu o Brasil, tudo que ele está fazendo para reorganizar a economia, tiramos o Brasil do mapa da fome mais uma vez, né? Estamos diante da queda do desemprego, da recuperação da renda, longe do que nós queremos. Nós queremos que a renda do povo brasileiro melhore ainda mais, mas o PIB do Brasil cresce, o Brasil voltou a ser respeitado no mundo. Nós estamos diante da oportunidade de termos um projeto de desenvolvimento nacional de alta tecnologia, utilizando as nossas reservas de terras raras. Nós estamos diante da possibilidade de voltarmos a fortalecer a indústria brasileira, como o projeto liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que já investiu 600 bilhões na recuperação da indústria nacional. Então, se essa eleição é tão importante para o Brasil e para o mundo, nós temos que montar palanques nos estados que priorizem a eleição do presidente Lula, que garanta a reeleição do presidente Lula fazendo alianças estaduais. Então, onde nós precisarmos retirar candidaturas, não termos candidaturas, para que a gente construa essas alianças e reeleja o presidente Lula, nós faremos, e nós temos construído essa posição. Agora, presidente, há
dificuldades para fechar alianças nacionais com alguns partidos de centro, como o MDB, o PSD. Se o centro não vier para a coligação nacional, para uma coligação nacional com o PT, como o PT pretende vencer um eventual segundo turno, considerando que, historicamente, a oposição tende a se unir contra o governo? Olha, primeiro... O centro tende a se unir com a oposição, né? Primeiro, não é essa a realidade, Tainá. Nós estamos vivendo uma realidade de alianças estaduais. Nós temos alianças com o MDB em diversos estados. Nós temos alianças com o PSD em diversos estados. Nós temos aliança, inclusive, com o PP. Em alguns estados, nós temos aliança com a União Brasil. Então, o Brasil, pela sua tradição partidária, muitas vezes você não fecha a aliança nacional, mas os partidos liberam as alianças nos estados. Então, o que nós temos priorizado é a construção dessas alianças nos estados, né, e alianças com partidos do campo democrático. Quem defende um Brasil democrático, quem defende um Brasil que tem um projeto de desenvolvimento nacional, um Brasil que tem um projeto soberano, que a gente não entregue as nossas riquezas para potências internacionais, que a gente tem um projeto de universalização da educação integral, um projeto sério de segurança pública, um projeto de universalização do direito à creche, para que a mãe trabalhadora tenha o direito à creche, para que a gente, como eu já disse, tenha um projeto de desenvolvimento tecnológico, para que a gente tenha um projeto de transição energética, para que a gente tenha um projeto que reduza a carga de trabalho do trabalhador e da trabalhadora. Nós queremos pautar também no Brasil, que é urgente, a reforma político-partidária. Esse modelo político-partidário brasileiro não nos serve, não serve mais ao povo brasileiro. Nós queremos pautar também um projeto de reforma do Poder Judiciário, não reforma do Poder Judiciário como uma saída para o autoritarismo, como as forças ligadas ao bolsonarismo defendem. Não. Uma reforma do Poder Judiciário para que a gente reforce a democracia, para que a gente corrija erros institucionais, para que a gente aproxime o Poder Judiciário da sociedade brasileira, mas como um poder que fortaleça a democracia. Quem quiser esse Brasil, que venha conosco, que nós faremos alianças. E o que pode vir nessa reforma do Poder Judiciário que o senhor citou? Olha, o que eu penso que as instituições brasileiras, elas estão desgastadas. Eu acho que seria negar a realidade se nós omitirmos esse fato. Nós precisamos fazer uma reforma político-eleitoral. Esse modelo político brasileiro também está desgastado. O povo brasileiro não está satisfeito com ele. Eu, inclusive, enquanto presidente do PT, tenho defendido no PT que a gente institua o voto em lista. Que o povo brasileiro debata o que cada partido defende para o Brasil. Qual o projeto de educação, de saúde, de cultura, de esporte, de segurança pública. Portanto, que o povo brasileiro vote em programa, em proposta. E os partidos, evidente, elaborem as suas listas de quais os parlamentares que vão representar o partido. Isso é muito mais democrático. Porque o indivíduo, como nós estamos vendo, infelizmente, ele pode se envolver em denúncias, por exemplo, de venda de emendas, de corrupção em relação às emendas parlamentares. Evidente que o debate institucional com o partido diminui muito essa possibilidade, porque você vai debater projeto. O partido vai se posicionar na Câmara e no Congresso de acordo com os projetos. E não vai precisar o governo ficar negociando emenda parlamentar com parlamentar. Em relação ao Poder Judiciário, a mesma coisa. Nós temos que fazer uma reforma do Poder Judiciário que aproxime o Poder Judiciário da sociedade brasileira, que acabe com esse distanciamento do Poder Judiciário, do Ministério Público em relação à sociedade brasileira. Que a gente acabe com os penduricalhos, que a gente acabe com os privilégios, que a gente tenha instituições mais próximas da realidade do que vive o povo brasileiro. Isso o PT tem defendido, né? Por isso que eu digo, quem quiser essas reformas no Brasil, nós queremos construir alianças. Então, a reforma do Poder Judiciário entra aí, eu entendo, como uma pauta. das prioridades do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Presidente, vou chamar um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Na volta, a gente continua a nossa conversa com o presidente do PT, Edinho Silva. Até já.
Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o presidente do PT, Edinho Silva. Presidente, eu já volto falando um pouco do cenário econômico, né, no Brasil, com juros em quase 15%, diante, inclusive, desse cenário internacional que a gente conversou bastante no primeiro bloco, com o aumento do endividamento, a gente não sabe como que o ano vai se encerrar, nem se vai ser, de fato, possível reduzir esses juros altos. O PT, em um novo governo, estaria aberto a reformas, como, por exemplo, uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência, uma reforma da máquina pública como um todo? Olha, Tainá, eu penso que na gestão pública você sempre tem que caminhar para melhorar a qualidade do gasto público, né? Não pode ser um dogma, né? Na gestão pública não existe dogma. Então, tudo aquilo que você puder fazer para que você faça com que o dinheiro público chegue com mais qualidade, com programas melhores, né? Programas mais eficientes, portanto, melhorando a qualidade do serviço prestado à sociedade, você tem que fazer. Eu acho que você tem que tomar medidas. Claro que nós estamos diante de uma guerra que o presidente Lula tem se manifestado o tempo todo contra ela, porque é uma guerra que não tem nada a ver conosco, mas que nós estamos sofrendo impacto. Uma guerra que, a hora que nós afunilamos os interesses, na verdade você tem controle de riquezas, né? Uma guerra para que as grandes potências controlem riquezas e ocupem territórios que não são seus, né? O que é muito grave no século XXI, a ONU ser desrespeitada, o Conselho de Segurança da ONU ser desrespeitado e você não ter, né, nenhum diálogo diplomático. A diplomacia não foi utilizada para a superação de conflitos e nós estamos vendo o mundo envolto em mais uma guerra. E essa guerra, como eu já disse, ela impacta nos combustíveis e, por consequência, deve impactar em todos os preços, né, principalmente nos alimentos e depois nos serviços e assim por diante. Então, primeiro, nós temos que denunciar essa guerra, nós temos que ser contra essa guerra. A guerra que nós temos que ser favoráveis, como diz o presidente Lula, é a guerra contra a miséria, contra a fome, contra a pobreza. Essa é a guerra que nos interessa. Essa guerra só interessa, nesse momento, ao governo Trump e aos seus aliados. Então, mesmo nesse cenário, eu penso que nós temos que caminhar para a redução da taxa de juros, né? Não tem nada que justifique você ter uma taxa de juros, você tendo uma inflação a 5%, uma taxa de juros a quase 15%. Né? Portanto, você tem 10% de taxa líquida. Isso não se justifica. Com isso, as famílias não conseguem pagar, né, as suas operações de crédito, as empresas não conseguem pagar as suas operações de crédito. Então, nós temos que caminhar de forma responsável, mas caminhar para a redução da taxa de juros, né? Nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que a gente mantenha uma taxa de juros nesse patamar, porque efetivamente está prejudicando a vida do povo brasileiro. Então, dá para a gente dizer que o governo então estaria aberto a reformas em uma possível reeleição, é isso? Tudo aquilo que for propiciar a melhoria do gasto público, eu penso que o governo e o presidente Lula defende isso, né? Que a gente possa o tempo todo fazer com que o imposto seja transformado em saúde de qualidade, educação de qualidade, programas sociais de qualidade, investimento, né, para que a gente possa valorizar o dinheiro público gastando muito bem esse dinheiro. Presidente, agora puxando um pouco para o Banco Central e retomando um pouquinho do caso do Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, chegou a comentar em uma comissão que não há nenhuma sindicância aberta contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O governo defende uma investigação nesse caso? Olha, o Gabriel Galípolo é um profissional que eu tenho muito respeito por ele, tenho, né, amizade, né, tenho muito orgulho de nutrir uma amizade por ele. Eu penso que essa declaração dele, na minha avaliação, ela está totalmente fora de contexto. Primeiro, porque a Polícia Federal está investigando. Segundo, o Ministério Público está investigando. Espero que o Banco Central também esteja investigando. Porque você não pode ter o Banco Master autorizado a funcionar durante o governo Bolsonaro, na gestão do Campos Neto, portanto, sob a presidência, o Banco Central sob a presidência do Campos Neto,
Depois, no governo Bolsonaro, sob a presidência do Campos Neto, várias operações autorizadas pelo Banco Central. Você não pode ter esse cenário, portanto, se o Banco Master existe, a responsabilidade é do governo Bolsonaro, a responsabilidade do Campos Neto. Se o Banco Master ele provocou operações fraudulentas, a responsabilidade é do governo Bolsonaro, a responsabilidade é do Campos Neto, tanto é que dois diretores do Banco Central estão afastados devido às operações fraudulentas do Banco Central, dois diretores nomeados pelo governo Bolsonaro. Então, nesse cenário, como é que você pode isentar alguém? Não há como você isentar. Eu penso que o Banco Central tem que investigar, a Polícia Federal tem que investigar, o Ministério Público tem que investigar, para depois você dizer quem tem responsabilidade e quem não tem. Presidente, mudando um pouquinho de assunto, já caminhando aqui para a reta final da nossa conversa, na mesma semana em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal para a Comissão de Constituição e Justiça, acontece a votação do novo ministro do Tribunal de Contas da União na Câmara, E o PT tem um nome, que é Odair Cunha. Houve algum acordo do PT com os presidentes da Câmara e do Senado para destravar esses dois assuntos? Não, eu sinceramente não sei de que forma que essas duas pautas foram priorizadas, Eu penso que a Câmara, ela tem autonomia, porque é uma indicação da Câmara. O Odair é um parlamentar experiente, preparado, muita capacidade de diálogo, respeitado por todos os partidos, capacidade de diálogo em todos os partidos, foi líder da bancada do PT. Portanto, se o presidente Hugo Motta houve por bem encaminhar essa votação, eu tenho certeza que as lideranças da Câmara têm a compreensão do quanto o Odair está preparado para assumir esse cargo. Em relação ao Senado, não, é uma indicação da presidência da República, Portanto, eu tenho certeza que o presidente Lula deve ter pedido ao presidente Davi Alcolumbre que, após a sua indicação, que o trâmite fosse dado, e é isso que o presidente Davi Alcolumbre tem feito. Pautou todo o rito para que o Messias, que também é um jurista inquestionável, ele não é só o ministro da AGU, ele é um jurista que tem uma história muito respeitada, preparado, também um homem de diálogo, de capacidade de trânsito, respeitado por todas as forças políticas. Portanto, é alguém que tem estofo, que tem estatura para ser ministro do STF. Agora, presidente, uma informação de bastidor é que houve um acordo para Lula apoiar o pai de Hugo Motta, Nabor Vanderlei, para o Senado da Paraíba, em contrapartida ao apoio do nome de Odair. Existiu isso? Não, esse acordo não existe. Quem conduziu todo o diálogo da nossa aliança na Paraíba fui eu. Eu tenho dito, Tainá, que são duas instituições. A primeira instituição é o Partido dos Trabalhadores, que ele nos estados tem feito as suas escolhas. Ele tem feito as suas opções para a construção da sua política de alianças. E quando isso não tem nenhuma contradição com a política de alianças nacional, é evidente que a direção nacional dá autonomia aos diretórios estaduais. Lá o PT houve por bem apoiar a sucessão do governador João Azevedo, portanto, apoiar o seu governo. O PT, inclusive, fazia parte do governo João Azevedo, era a base do governo João Azevedo na Assembleia Legislativa. Mas o presidente Lula, que é outra instituição, uma coisa é o palanque construído pelo PT, outra coisa é o palanque do presidente Lula. E em muitos estados, o presidente Lula tem dois palanques. Portanto, vão ter duas candidaturas o apoiando. Em alguns estados, nós teremos 3 palanques, 3 candidatos o apoiando. Então, uma coisa que o PT faz, outra coisa é a política do presidente Lula. O presidente Lula já deixou claro, ele tem 2 candidatos ao Senado na Paraíba. É o João Azevedo e é o senador veneziano. Isso já ficou claro, está definido, e não é nada contra o Nabor. Ao contrário, nós temos uma relação excepcional com o Hugo Motta, respeito pelo Nabor, reconhecemos a sua liderança e, claro, não abriremos nenhuma contradição com o Nabor. Mas, claro,
o presidente Lula, na Paraíba, apoia o João Azevedo e o veneziano. Presidente, há muitos assuntos que eu ainda gostaria de tratar aqui com o senhor. Temos endividamento das famílias, muitas coisas no radar ainda aí do governo aí para os próximos dias. Gostaria que a gente aprofundasse um pouco, mas já caminhando para o final, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, quais seriam as 3 pautas prioritárias de um 4º mandato do presidente Lula, de um eventual 4º mandato do presidente Lula? O que vocês devem trazer na campanha de Lula? Primeiro, continuar a reforma da renda. O presidente Lula desonerou quem ganha até R$5.000 de pagar impostos, diminuiu a carga tributária para quem ganha até R$7.300. Nós queremos aprofundar ainda mais a desoneração da renda da família brasileira. Nós queremos que a família brasileira recupere a sua capacidade de consumo. Queremos desonerar o empreendedor, queremos desonerar o pequeno e médio empresário, queremos desonerar setores da economia que são estratégicos e, claro, queremos cobrar tributos de quem não paga tributos indevidamente. Ou seja, queremos combater privilégios. Então, nós queremos que o Brasil continue nesse caminho da geração do emprego, da distribuição da renda e do aumento, né, da capacidade de consumo das famílias brasileiras. Eu acho que essa é uma prioridade. Segundo, nós queremos um programa que una, né, o governo federal, os governos estaduais e os municípios no combate à violência e no combate à criminalidade. Queremos ter um programa muito arrojado no combate à criminalidade, no combate à corrupção. E queremos um Brasil que aponte futuro. Um Brasil que utilize as nossas terras raras não para entregar para o Trump e para os Estados Unidos, mas sim que as terras raras sejam a base de um Brasil que se desenvolva tecnologicamente, que gere empregos de qualidade para as futuras gerações, um Brasil que recupere ainda mais a sua indústria. Queremos apoiar a agroindústria, como apoiamos. O presidente Lula é o presidente que mais apoia o setor agroindustrial. Portanto, queremos ser um país exportador de commodities, mas queremos também ser um país produtor de riqueza, né? Com uma indústria forte, com uma indústria competitiva, né? Um país respeitado internacionalmente. Então, e queremos, claro, caminhar, ir ao encontro da agenda do século XXI. Nós precisamos fazer transição energética, nós precisamos combater a urgência climática. O Brasil é o país que está mais preparado no mundo para a produção de energia limpa. Claro que o presidente Lula fez muito nessa reconstrução do Brasil, fez muito, mas o presidente Lula hoje é o líder mais preparado, né? O líder com mais capacidade, né? Inclusive nesse cenário de turbulência internacional, a manter o Brasil nesse caminho, construindo essa agenda de futuro que eu relatei aqui. Presidente do PT, Edinho Silva, muito obrigada pela sua presença aqui no JR, foi um prazer te receber. A alegria foi minha e será uma alegria voltar aqui novamente. Muito obrigado. Sempre bem-vindo, vai voltar sim, claro. Muito obrigada a você também pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.